Fala pessoal, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no Instagram. E hoje eu quero comentar com vocês aqui, uma mensagem que eu recebi ontem, de uma moça que havia comentado, sobre uma live que eu fiz sobre vocação e onde eu dizia mais ou menos o seguinte, que pelo menos até os 21 anos, o indivíduo precisa estar encaminhado na vida, precisa arrumar um emprego, sair da casa dos pais, né? Ou seja, viver a vida de forma independente, né? Para que depois ele venha encontrar a sua vocação. Então esse foi o que eu disse lá na live. E aí surgiu uma dúvida de uma seguidora, uma dúvida muito sincera, me perguntando a respeito disso, né? E eu quero comentar com vocês hoje este assunto, tá certo? Então sejam todos muito bem-vindos aí. A Selma, não sei o que lá, Perigo, Tânia, sejam todos muito bem-vindos. Juliane aí, sempre nas lives, seja bem-vinda. A Wendy, Willy. É isso aí, pessoal. Vão se acomodando aí. A Ana Flávia entrando agora. Sejam muito, muito bem-vindos aí à nossa live, tá certo? Deixa eu botar o tema aqui. Aí o Kelvin Silva também entrando na live, sempre aqui também conosco. Eu vou botar aqui, sair da casa dos pais. Sair da casa dos pais. Quero comentar um pouquinho com vocês a respeito disso, tá certo? Então, bom. Beleza, Kelvin, tudo certinho? Boa tarde. Então, ela me enviou uma mensagem aqui, que eu quero ler para vocês, tá certo? Ela disse o seguinte: Olá, tudo bem? Tu dissestes em uma live que quem já tem 21 anos já teria que ter autonomia sobre sua própria vida e que não caberia mais em ter que pedir autorização aos pais para poder sair. Mas e quem ainda mora na casa dos pais depois dessa idade? Aí depois ela manda assim: Pois então, estudo e trabalho, 34 anos, e ainda morando com os pais. Tenho vergonha disso e raiva ao mesmo tempo, pois minha mãe me trata como uma criança. Veja, isso aqui é um problema muito grave. Dentro de algumas configurações familiares, o que nós observamos, né? Que alguns pais, né, eles se configuram como pais, né? Eles se personalizam como pais, essa é a palavra correta, e se despersonalizam como marido e mulher. Eu já comentei isso aqui algumas vezes, né? E a maioria dos casos familiares advém disso, né? Dos problemas, onde os filhos se tornam completamente dependentes dos pais. Por quê? Porque, veja bem, o que constitui a vida familiar para que os filhos consigam ter uma maturidade emocional, né, é justamente o amor entre a figura do homem e da mulher. Ou seja, o homem, dentro da sua perspectiva de provedor, ele precisa servir a esposa de vários sentidos. E a esposa precisa ser submissa ao marido. É nessa relação mútua e sadia, obviamente, né, é que os filhos vão visualizar, né, essa boa conduta dos pais. É ali na figura masculina que o filho ou a filha vai conseguir identificar, né, como é que se conquista o mundo, como é que você se relaciona com as pessoas, né, como você se torna uma pessoa mais racional e assim por diante, né. Existem várias qualidades da natureza masculina. E da natureza feminina, os filhos vão pegando ali todo aquele amor e afeto, cuidado, né, que advém do sexo feminino. Né. Mas só que o amor dos pais, eles vão diminuindo, né, o amor de homem e mulher. E o que acabam criando na vida em família? Eles criam meio que um esquema de compensação, né? Criam aí um esquema de compensação onde, em vez do marido, né, dar amor à esposa, a esposa acaba, né, buscando o amor dos filhos. E veja, os pais não precisam ser dependentes emocionais dos filhos, porque os filhos vão amá-los de qualquer forma.
Se você os criá-los bem, os filhos vão te amar naturalmente. Por quê? Porque você é a primeira figura na qual ele vai imitar. Então, não precisa ter uma dependência emocional dos filhos. O interessante é que marido e mulher se amem para que esse amor se transfira para os filhos e os filhos retribuam esse amor. E aí o que acontece? Por conta dessa carência emocional desenvolvida pelos pais, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Uma vez eu atendi uma pessoa, né, um casal que tinha um marido, né, e a primeira queixa dela para mim foi o seguinte. Ela disse, olha, os meus filhos casaram, saíram de casa, tem alguns que moram fora do estado, né, e agora eu não sei o que fazer do meu casamento. Olha que interessante isso aqui. Eu não sei o que fazer, eu e meu marido não sabem o que fazer. Porque é justamente aquilo. A pessoa se personaliza com o pai e mãe, né? Mas só que se despersonaliza como marido e mulher. Antes de eu entrar nesse, como se diz, no tema propriamente dito aqui da moça, eu quero explicar isso aqui tem que ficar muito claro para vocês, tá certo? A vida humana, né? Um indivíduo tem vários papéis na vida social. Muitos papéis. Deixa eu devolver aqui o celular da minha esposa. Filha? Obrigado. Então, veja, coloque isso aqui na cabeça de vocês. Veja bem. Você se casa com o seu marido, né? Você se casa com sua esposa. Veja bem, você tem que ser isto, exercer esse papel até o fim da vida. Certo? Sim. Você é a esposa dele, você se casou com ele, então você vai fazer de tudo para fazê-lo feliz, né? Suprir as necessidades dele, né? Ajudar no que falta na personalidade dele, você vai ajudá-lo a evoluir e assim por diante. Certo? Esse é o seu papel como esposa. Marido é a mesma coisa, você tem que amar a sua esposa, protegê-la, você tem que ser o provedor da casa, você tem que ser o provedor no sentido emocional, proteção física e emocional e assim por diante, né? Esse é o papel que você vai exercer. Veja bem, a partir do momento que o marido sai de casa para trabalhar, ele não deixa de ser marido. Ele continua sendo o marido da sua esposa, mas só que ele vai ter um papel social a mais. Ou seja, o papel lá da empresa. Ele é um gerente comercial, então ele vai ter que fazer de tudo para bater metas, vai ter que fazer de tudo para poder ser um bom funcionário, se relacionar bem com os colegas de trabalho e assim por diante. Esse é o outro papel que ele vai exercer na vida. Correto? E aí ele tem o seu papel de filho também, né? Ele vai lá, visita a mãe dele, né? Bença a mãe, conversa, etc. Né? A mãe faz um almoço para ele, etc. E aí ele tem esse outro papel social. Veja bem, na vida humana você não vai fazer essa loucura de, eu sou marido, né? Vou pro trabalho, né? E vou deixar de ser marido. Vou dar em cima da secretária. Vou dar em cima da cliente, né? Não, isso não existe. Uma coisa não anula a outra. O pensamento da cultura brasileira parece que é assim, né? Uma coisa sempre anula a outra. Um pensamento anula o outro pensamento. Então a pessoa vai de ideia para ideia, vai trocando como se fosse cueca, calcinha, roupa, né? Não é assim. Você não troca de papéis. Você continua sendo esposo. Você continua sendo esposa, né? Aí você está vivendo a sua vida de casal com seu marido, né? Com sua esposa, vivendo bem. E vocês nasce desse amor, esse amor transborda a ponto de gerar uma vida, que é um filho, né? E aí você coloca todas as suas energias na criação dos filhos. Não que isso seja proibido, mas veja bem, você não pode abandonar os papéis. E aqui cabe uma explicação aqui mais detalhada. Veja bem, existem alguns papéis na nossa vida que vão ser abandonados, tá certo?
Mas você tem que perceber o nível de importância desses papéis. É como se nós fôssemos atores, né? Vamos comparar aqui, a gente está numa peça de teatro, né? Tem papéis importantes que a gente vai querer fazer, tem outros papéis que a gente vai se recusar a fazer. Exemplo, né? Homem e mulher, né? Vão lá, se amam e tem o seu filhotinho, né? Então veja bem, se a mulher, vamos supor que ela trabalhe, né? Veja bem, é inegociável que o homem sustente a gravidez, sustente a casa, para que a sua esposa tenha uma boa gestação. Então, neste caso, a esposa ela vai deixar o papel de uma das provedoras, né, de casa para poder cuidar do filho. Veja, olha o nível de importância. Você está trocando a educação de uma alma pela produção e o crescimento de uma empresa. O que é melhor? É você botar dinheiro no bolso do seu patrão, ou você educar o seu filho, dar de mamar, educá-lo para que ele seja uma pessoa madura? Então, vai muito da percepção do indivíduo, né? O que eu vou deixar de fazer para fazer uma coisa maior, né? Mas só que o papel de marido e mulher jamais pode ser abandonado. Jamais. E quem abandona vai ter que prestar conta com Deus. Isso aí é inegável, tá certo? Homens que abandonam suas esposas, né? Esposas grávidas, esposas que precisam, independem dele, né? Esses caras aí vai tudo prestar conta com Deus um dia, tá certo? Então, o que acontece aqui no caso dessa moça? Talvez seja isso. Talvez seja isso. Ela diz que a mãe mima demais ela. E veja, esse mimo talvez seja até meio que proposital. Por quê? Porque o amor entre ela e o pai talvez tenha acabado. Então ela está colocando toda a energia para tentar segurar ao máximo a filha. E aí o que acontece? Acontece, né, até de acontecer chantagens emocionais, né? Por exemplo, a filha até quer, né, sair de casa, né? Mas aí a mãe fica lá. Não, minha filha, não saia de casa agora porque está muito difícil, né? O seu emprego não dá muito dinheiro. Fica aqui com a mamãe que a mamãe te ajuda. Às vezes é o pai também. Não, meu filho, não saia de casa agora não, porque as coisas estão difíceis, né? Desemprego aí batendo na porta. Então aqui você tem uma segurança, né? Ou seja, você está cultivando a irresponsabilidade. Então, a moça que me enviou a mensagem, talvez ela esteja numa tensão. Por quê? Porque é bom ser mimado. É bom ter alguém nos sustentando. É ou não é? É bonzinho, é gostosinho. Né? Tem lá a mãe que faz o almoço, né? E lava a sua roupa, você não precisa ter esforço nenhum em lavar roupa, né? E aí você fica, né? A minha mãe faz isso, aqui a Selma dizendo. Realmente, então, assim, a gente tem que parar e pensar o seguinte. Talvez os meus pais não saibam. Ó, pense com vocês mesmos. Talvez os meus pais não saibam, mas eles não têm noção de que eu estou sendo um peso para eles. Entende? Então, sair de casa, né, ter a sua independência, lavar a sua própria roupa, fazer a sua própria comida, pagar o seu aluguel, é um ato de amor que você faz com seus pais. Por mais que eles não saibam, por mais que eles venham a ser essa pessoa que esteja segurando você ali, né? Mas você tem que ter pulso firme e dizer assim, não, eu estou fazendo isso por amor, deixa eu seguir minha vida. No final de semana eu venho aqui, a gente almoça, a gente conversa, eu não vou te abandonar, só quero tirar o peso das suas costas. Realmente é isso que acontece. Às vezes a pessoa... Veja, o problema da carência emocional é o seguinte, é que a pessoa ela suporta coisas que não são suportáveis. Entende? Assim, e isso é de diversos níveis. Por exemplo, se você é uma pessoa carente emocional e namora com um cara com merda, né? Você vai suportar certas coisas que seriam insuportáveis para uma pessoa
com o seu emocional equilibrado. Né? Às vezes o cara te xinga, te bate, mas você tá ali com ele porque você não quer perder aquele pouquinho de amor que ele te dá. Com os pais é a mesmíssima coisa. Às vezes ele tá segurando você ali, ele tá, tipo, lavando a sua cueca, lavando a sua roupa, ele tá trabalhando ao máximo, tá se desdobrando, porque ele não quer perder aquela figura de amor que é você. E talvez eles não entendam isso. Talvez você vai precisar sair e pronto, acabou. Entende? Então, assim, a raiva que a moça sente, no qual ela mandou a mensagem para mim, é como se ela estivesse numa prisão. É como se é uma tensão que existe. Por quê? Porque, na verdade, existe aquele fato do seguinte. Bom, será que se eu sair de casa eu estou desrespeitando os meus pais? Isso é uma possibilidade, né? Bom, se eu ficar sozinho, morar sozinho, será que eu vou conseguir me manter? Vou conseguir me sustentar? Entende? Há toda essa tensão, mas a independência é uma decisão. E é uma decisão boa. Por quê? Porque essa é a oportunidade de você amadurecer. Né? Então, assim, primeiro nós temos que colocar na nossa mente o seguinte: bom, eu vou sair de casa porque, primeiro, eu preciso amadurecer. Eu preciso ser uma pessoa independente. Eu preciso ser uma pessoa que consegue, tipo, lidar com as coisas da vida. Isso é bom e benéfico para mim. E em segundo lugar, eu preciso sair por quê? Porque eu preciso deixar de ser um peso para os meus pais. Por mais que eles não saibam que eu estou sendo um peso para eles. Por mais que eles não saibam, preciso tirar o peso das costas deles. E isso é um ato de amor, obviamente. Né? Um amor responsável, que diz assim, bom, o amor não é só esse afeto, esse carinho, esse grude excessivo com os meus pais. Mas a distância também faz com que esse amor seja possível. Entende? Deixa eu ver aqui o que vocês me enviaram, né? Ó, a Selma diz que a mãe faz chantagem emocional. Né? É preciso cortar isso aí até mesmo para o próprio bem dela. Né? Porque isso não vai fazer bem para você, pô. Qual o maior desafio para ser independente em várias áreas? Cara, não sei. A gente tem que analisar área por hora. Se eu for analisar tudo aqui, sei lá, a gente vai ficar 3 dias aqui conversando. Seja mais específico. Né? Por exemplo, vamos pegar um exemplo prático aqui. Eu acho que é o próprio relacionamento, né? Veja bem, o relacionamento, ele é talvez a instituição mais desafiadora que existe. Por quê? Porque para manter um relacionamento, várias áreas precisam estar em equilíbrio. Vida espiritual, trabalho, comunicação. Você tem que ser uma pessoa que se comunica bem, conversa bem. Se o casal não tem comunicação, infelizmente, não dá para manter uma relação. É necessário um trabalho, uma carreira, pelo menos. Se não for uma carreira, algo que você faz que possa sustentar você e uma outra pessoa. Pelo menos mais 3 filhos. Eu lembro que eu sempre rezava a Deus assim: Senhor, eu quero sempre trabalhar como se eu já tivesse esposa e 3 filhos. Né? Sempre pensava assim, porque me ajudava a manter o foco no trabalho, no desenvolvimento, né, na minha capacidade, desenvolver as minhas capacidades e assim por diante. Então veja bem, você fala assim, independente de várias áreas, talvez o relacionamento seja isso. Né? É algo que você não vai colocar só energia no casamento, mas você vai precisar desempenhar vários papéis, como eu havia dito no começo. Então assim, a área da vida mais desafiadora talvez seja o casamento. Talvez não, eu tenho certeza, é o casamento. É muito desafiador mesmo. É necessário que você se desenvolva, é necessário que você trabalhe igual um condenado, é necessário que você desenvolva uma vida espiritual, é necessário que você aprenda a desenvolver a sua comunicação para daí então você conseguir expressar os seus sentimentos e assim por diante, certo? Então é isso, pessoal. Talvez a moça que me enviou a mensagem, eu não sei se ela está aqui na live, mas talvez seja isso, né? Essa tensão, essa raiva que você sente em ainda morar com os pais, aos 34 anos ainda, né?
Bom, não fique com raiva, porque isso não vai resolver o problema. Tá certo? Isso não vai resolver o problema. O que você tem que fazer é agir, né? Se você já trabalha, se você já estuda, né, arrume um cantinho para você. Não importa se você não é casado ainda. Mas experimente essa experiência de se tornar uma pessoa independente. Tá certo? É isso, pessoal. Olha, até hoje é o último dia da promoção do atendimento terapêutico. Pelo amor de Deus, vocês vão perder. É sério que vocês vão perder. Sessão avulsa de R$ 497. Tá saindo a 297. Nesse plano você tem 2 horas de conversa comigo para me contar os seus problemas, eu te apresentar soluções. E você tem uma semana de WhatsApp para fazer perguntas, para eu te direcionar com mais detalhes, tá certo? Esse é a sessão avulsa. A sessão, as 4 sessões, que é o plano mensal, de 1.350 está saindo a R$ 997. Você pode dividir em até 12 vezes no cartão. Então tem mais de 300 e poucos reais aí, de R$ 353 de desconto no plano mensal. Né? E tem o plano de 2 meses e meio, que de R$ 3.000 está saindo a 2.700, R$ 300 também de desconto. Então assim, pô, teve gente que já comprou aqui. Ontem já veio pessoas aqui, eu quero. Já agendaram os seus horários. Tá certo? Ainda tem horários disponíveis e é só até hoje. Depois eu não sei quando eu vou fazer novamente essa promoção. Depois vai voltar o preço normal e aí vocês vão ter que comprar o preço normal. Tá certo? Então, se você for olhar preço de mercado de terapia, você vai pagar isso mesmo. Só naqueles terapeutas de barzinho, né? Que você só vai pagar uma cerveja pro cara, o cara vai te ouvir, mas ele não vai te dar solução nenhuma, certo? Então corram, aproveitem, vai lá no meu direct, escreve terapia, que eu te passo os dados do pagamento e aí a gente já agenda os horários, tá certo? Simone, estou noiva, receio de casar, justamente por saber o quão desafiador será. Besteira isso aí, sinceramente. É desafiador? É, mas você tem que entrar com conhecimento. Olha, jamais entre numa relação pensando em tentar se relacionar. Eu vou tentar casar com o Joãozinho para ver se dá certo. Esse é o projeto familiar das pessoas hoje em dia. Eu vou casar com a Joaninha, vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se a gente consegue aqui ter uma relação. Porque se não der certo, a gente acaba, né? Depois eu caso com outra pessoa. Jamais façam isso. Simone, por favor, entre na relação pensando o seguinte: bom, que tipo de esposa eu devo ser? Entende? Qual será o meu papel dentro do... É igual uma peça de teatro, como eu estava falando para vocês aqui, né? Assim, como é que eu vou desempenhar bem o meu papel dentro desse grande teatro que é o casamento? Não no sentido de falsidade, tá certo? É só uma alegoria. Né? Mas dentro do meu papel como esposa, quais são as coisas que eu preciso fazer para que isso dê certo? Para que isso realmente seja viável, seja um casamento duradouro até o resto da nossa vida. Então entre com esse pensamento. Então, sei lá, leia um livro sobre casais. Tem um livro aqui muito interessante, que é o Matrimônio Santo, né? Que tem a história de vários casais que foram canonizados pela igreja por serem casais assim, de exemplo matrimonial, exemplo de ordem espiritual e assim por diante. Eu vou colocar o nome desse livro, o nome do autor, na legenda do vídeo da live aqui, tá certo? Que a live vai ficar gravada. Perfeito? Mas não fique com medo, não. Se você tem medo por ser desafiador, entra com conhecimento, estude, né? Veja quais as virtudes necessárias para ser uma boa esposa. Incentive o seu noivo também a entender quais são as virtudes que o homem precisa carregar em si para fazer a mulher feliz. Né? Busquem conhecimento, é a melhor coisa que vocês podem fazer.
Não perca tempo ficando com medo. Entra no negócio com conhecimento. É como diz lá na Bíblia, o povo perece porque falta conhecimento. Isso é real. As pessoas perecem porque falta conhecimento. Sem conhecimento você não consegue fazer nada na vida. Nada, nada, nada. Absolutamente nada. Tá certo? É isso aí, pessoal. Hoje é a live 17, né? As lives são diárias aqui, sempre ao 12:30, tá certo? 12:30, 12:40, nós estamos aqui, tá certo? Pessoal, tenham todos um excelente domingo e até a próxima. Eita, deixa eu só ler isso, eu disse aqui. Matrimônio Santo, obrigada. Venho estudando, mas minhas crenças me limitam. Sim, estou em busca de conhecimento, obrigado. É isso aí. É isso aí, continue nessa busca, viu? Se precisa de ajuda, entra para a terapia que eu posso te passar ali algumas recomendações para que você se sinta mais segura, né, dentro do seu relacionamento, tá certo, pessoal? Até amanhã e tamo junto.